Mais informações dos bastidores da treta dos motores 2026 e olha, as coisas são talvez piores do que o imaginado. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos continuar o nosso assunto sobre motores 2026, vídeo este que estará na playlist 2026, que você já conhece. Se você não conhece, tem uma playlist só sobre o novo regulamento, dê uma olhada que você não vai se arrepender. E nós temos, assim como trouxemos em vídeo recente, um problemão com os motores e, meus amigos, as coisas aparentemente são realmente bem complexas. Mercedes e Red Bull estariam conseguindo mudar a taxa de compressão do 16:1 para 18:1, o que daria, em tese, uma vantagem na casa dos 3 décimos em pistas como Melbourne. É muita coisa, 3 décimos por volta é muita coisa com certeza. Só que o regulamento prevê que o motor tem que ficar no 16:1 e é claro que tem todo um truque, tem todo um método que as fabricantes estariam se utilizando para poder burlar o regulamento. As rivais obviamente não ficaram paradas e já teve uma reunião para discutir essas questões e a Ferrari seria a principal voz contra a artimanha das suas rivais. E é justamente sobre a Ferrari que a gente vai começar agora. O projeto da Ferrari, o motor da Ferrari, já estaria em estágio avançado, o que é esperado, na verdade, para todas as fabricantes, e estariam já pressionando a FIA por uma diretiva técnica que proíba a exploração da dilatação térmica, inclusive tendo aí 2 cenários possíveis, como, por exemplo, o veto da FIA ou a legalidade total da solução. Só que para a Ferrari é muito mais interessante o veto, justamente porque o seu motor já está no estágio avançado, e para você fazer uma modificação grande em termos de dilatação, agora que você já está nos finalmente do motor, levaria muito tempo. A Ferrari poderia ter um déficit, aí, um atraso de meses, sendo projetado até mesmo uma recuperação só para o meio da temporada 26. E você então passar a ter 3, 4, talvez 2 décimos, dependendo da pista, de desvantagem por volta em relação aos seus rivais devido ao motor, seria um desastre total durante metade da temporada. Nós voltaríamos para um cenário parecido com 2014, em que você tinha um motor muito superior aos demais. Dentre as controvérsias, nós temos, por exemplo, a do combustível. Seria uma suspeita de manipulação da temperatura do medidor para alterar a leitura do fluxo ou a composição do combustível. A FIA já veio a público falar que está proibindo efetivamente qualquer dispositivo, sistema ou procedimento destinado a alterar a temperatura do sensor. Isso significa que, além da questão da dilatação térmica, nós temos também essa do combustível, que será fundamental para 2026 em diante, uma vez que o combustível sintético pode ser um fator crucial para a performance dos carros. Então as fabricantes estão buscando todos os meios possíveis para poder ganhar performance, o que é natural, já que na Fórmula 1 isso acontece sempre. O grande detalhe aqui pra gente é que as coisas estão vindo à tona em paralelo e a FIA então começa a ficar um pouquinho pressionada. Poxa, a gente tem que lidar com uma situação extremamente complexa da dilatação e agora ainda tem a questão do combustível. Se uma equipe, se uma fabricante está fazendo todo o seu projeto baseado nessa modificação, por exemplo, do combustível, ela se dá mal a partir do momento em que há a proibição. Mas como ficam aquelas, no caso Mercedes e Red Bull, que estão se utilizando da dilatação térmica? Esse é o assunto principal, esse é o assunto chave que ainda não temos uma resposta. A FIA teria 3 caminhos a percorrer. Proibir de vez qualquer solução da dilatação térmica, o que geraria um belo de um problema em relação a Mercedes, McLaren, Williams e Alpine, além das duas que estão ali no grupo Red Bull, a Red Bull e a Racing Bulls. Ela poderia autorizar essa solução, o que geraria uma guerra de protestos enorme, ou então fazer um meio termo. Deixa 2026 e bane para 2027, como ela já fez com inúmeras soluções ao longo dos anos. Talvez esse seja o caminho que a FIA queira andar, para evitar problemas, para evitar um cenário caótico na Fórmula 1. E você deve estar pensando, Matheus, mas que cenário é esse que você está falando? Eu vou entrar nele já já. Mas nesses 3 caminhos, seria importante a gente definir aqui que a FIA tende a ir pelo terceiro caminho quando a situação fica muito feia, quando você já está muito em cima da hora. E também quando são soluções mais complexas de você retirar do projeto final. E como se não bastasse, esse também não é o único problema para as equipes por si só.
Seguindo a linha do que nós estamos falando aqui de novidades de 2026, tá tendo uma reportagem da Auto Racer que eu vou deixar na descrição para vocês. Infelizmente ela tem paywall, então se você não pagar para poder ler, não vai conseguir. Mas lá fala que algumas equipes já estariam até mesmo 15 quilos acima do peso mínimo. Isso significa perda de performance, significa um projeto muito robusto, um projeto que precisa ser aprimorado. Não é citado necessariamente qual equipe ou quais equipes são, mas um ponto-chave está sendo colocado. A culpa seria da potência elétrica, que exige agora baterias maiores e um MGU-K mais robusto, o que meio que anula a redução de peso do motor a combustão. Então você tira daqui, mas você aumenta muito do outro lado, e isso tem gerado carros mais pesados. Aí pensa comigo, junta as informações. Você tem um motor cuja bateria é maior do que anteriormente, e aí tem uma solução de combustível sintético para a parte a combustão principalmente, ter um peso maior nessa brincadeira da potência e ainda uma dilatação térmica para fazer esse conjunto gerar mais performance. Entende como cada ponto está integrado ao outro, como não dá para simplesmente desvencilhar os assuntos da Fórmula 1? Há uma bela treta nesse regulamento de motores e nós estamos vendo aqui 3 novas tretas, sendo uma já cortada pela raiz pela FIA, a outra é uma grande incógnita e a do peso é uma culpa única e exclusiva das equipes. Mas então qual é o ponto-chave, o caos que eu estava falando disso tudo? É que naquela brincadeira da dilatação térmica, caso a FIA decida proibir a solução que no frio passa pelo teste, mas quando esquenta acaba burlando o regulamento, todas as equipes com motores Mercedes estariam fora do regulamento e seriam automaticamente desclassificadas das corridas. Por que isso e não também as equipes que se utilizam do motor Red Bull Powertrains? Porque de acordo com a matéria que você confere aí embaixo, o funcionário, o engenheiro que foi contratado pela Red Bull, que veio da Mercedes, teria falado para a Red Bull dessa solução, ou seja, quase que uma espionagem, mas como ele estava ali contratado, chegando oficialmente não é uma espionagem. Ele falou que a Mercedes estava fazendo no seu motor, a Red Bull começou a aplicar junto à Ford, só que a Red Bull conseguiria, na verificação da FIA, ter o seu motor 16:1, aumentando para 18:1 quando aquece e depois voltando ao 16:1. A Mercedes não. Olha só que informação absurda. A Mercedes seria pega na inspeção da FIA, por exemplo, quando feita no quente. E esse motor não voltaria ao normal, pelo menos não imediatamente. Um problema gravíssimo que geraria a desclassificação de 4 equipes logo de cara. A Mercedes está numa situação extremamente complicada, porque caso a FIA decida proibir, eles têm pouquíssimo tempo para arrumar esse motor, que claramente não vai ser arrumado até o início da temporada. Seria um problema extraordinário, um problema gigantesco. E aí eu duvido muito que a FIA vá efetivamente proibir a solução da Mercedes. Eu acho que eles vão proibir só para 27, em 26 vão deixar, porque senão 4 equipes não vão ter nem por que ir para a pista. Você entende o tamanho do problema que a Fórmula 1 está vivendo com o regulamento 26? Pois é, me diz aí então o que você acha disso tudo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e tem um sorteio do ROG Ally da Xbox e também de 1 ano de Game Pass lá na Instant Game. Link aí na descrição, entrem pelo link aí embaixo para você não perder, e também entra pelos nossos parceiros, os links aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou!